Isso aqui é um mapa de performance. Então, vamos supor, aqui tem 30 pessoas, que tem 30 componentes da equipe, e aí você percebe o seguinte, não é todo mundo que performa igual, é uma coisa quase óbvia, mas na verdade vocês vão ver que poucos gestores têm esse tipo de painel. Porque aí eu posso entender, bom, o cara que está fazendo algo que não é relevante para a empresa é esse. Então eu não preciso chamar a Paula que está aqui, né, para dar uma lavada nela, porque na verdade quem está gerando a baixa performance é esse grupo. Então o que a gente tem percebido? E aqui também é um fenômeno que acontece em 90% dos casos. O que a gente tem percebido é que as equipes elas sempre se compõem de pessoas que nós chamamos de engajados, que são os caras que adoram trabalhar. Tem gestores que dizem assim, eu queria que tivesse esse cara aqui, porque é um cara que está sempre atento, que está organizado. Compõe-se de desengajados. Desengajados eu adoro, né? Desengajados é o cara que trabalha bem, mas ele não ama a empresa. Então você pergunta para a Sônia. Sônia, estou precisando arrumar um emprego. Como é a sua empresa? Se a Sônia for uma engajada, ela vai dizer assim, não, você tem que vir aqui, porque aqui é super bacana, as pessoas trabalham em equipe, organizam, tem um líder bom, vem aqui já. Se a Sônia é uma desengajada, eu digo assim, Sônia, e aí, posso trabalhar com você? Ela diz assim, legal, bacana, tem um vale-refeição lá, tem um ticket, ônibus, tá tudo certo. Né? Se a Sônia é não engajada, ela fala assim, não parece aqui nunca, né? Isso aqui tá ruim, né? Não dá certo isso aqui. Então o que a gente percebeu? Né? É uma ligação super forte isso. Lembra que eu contei para vocês que, de uma certa forma, quem entrega bem gera uma experiência positiva para o cliente. Se você perguntar para mim assim, Edu, você acha que eu devo comprar um Mac? O que eu vou dizer? Eu vou dizer, compra agora. Porque eu sou um lover do Mac. Eu amo o Mac. Eu tenho 5 anos no Mac e eu nunca vi mais vírus na minha vida. Eu faço 200 coisas no Mac que são fantásticas. Então, a experiência no Mac me faz eu ser o que eu chamo de lover, que a gente chama de lover, né? Assim, a gente ama a marca. O que a gente percebeu nessa questão da sustentabilidade, quer dizer, enquanto eu amo a marca, eu compro a marca. O que a gente percebeu que na interação entre o cliente e a equipe ou o vendedor, os clientes que são lovers são provenientes de um produto bom, mas de um atendimento fantástico. O que não acontecia com os clientes 678. 678 é quando você passa por um serviço e o cara pede avaliação e você diz assim, aí como foi? Aí você dá lá ou 6, ou 7, ou 8, né? Você tipo, foi. E aí tem mais ainda, né? Tem o detrator, quando a gente fala mal, quando a gente vai lá no site e descasca a empresa por uma questão que não foi boa. Aquilo que a gente tem percebido é o seguinte, o engajado gera o lover, o desengajado gera 678. Né? E o não engajado acaba gerando um detrator. Olha que interessante isso. Por que a gente faz esse tipo de análise? Porque eu preciso saber qual é a qualidade da performance de cada um e, na verdade, o que cada um precisa desse processo. Então, o que a gente percebeu é isso. Tem uma galera que vai super bem, que trabalha bem, que organiza bem. Tem uma galera que você precisa fomentar o trabalho. Então, obviamente tem alguém que você normalmente vai ter que ficar correndo muito atrás. As equipes se compõem deste tipo de padrão. Então, toda vez que tem uma equipe que se comporta com esse tipo de padrão, o que a gente tem percebido? A gente tem percebido o seguinte, que na verdade, se eu tenho aqui a Sônia que está como engajado, então como é que ela funciona? Eu vou dizer para a Sônia, Sônia, precisamos fazer isso, precisamos trabalhar, a meta é essa, tudo bem? A Sônia diz, ok, vai embora. É o meu sonho de consumo da equipe. Só que na verdade isso é só a Sônia. Para os desengajados, mais do que declarar, eu tenho que manifestar ao novo. Né? Ou seja, este cara precisa ver, a Sônia sai fazendo. Este cara aqui, precisa ver metade dessa sala fazer alguma coisa para fazer junto. Se ele olhar para todo mundo e perceber que todo mundo está mais ou menos assim, ele não vai não. Ele não é a Sônia que sai correndo.
Você vai ter que fomentar isso para ele. E alguns você vai ter que monitorar o processo. Aí você fala, tá combinado, tá combinado. Vamos fazer, Lili? Vamos. Sexta-feira ele não fez até hoje. Então esse é o problema de quem trabalha com gestão, como eu. Porque a gente imagina que as pessoas vão todas bonitinhas para a mudança e na verdade elas não vão. Tá? Então o que que acontece? Se para esse eu preciso declarar, para esse manifestar, este aqui eu preciso cobrar. E essa é a dificuldade das empresas e a dificuldade do gestor, né? Por quê? Porque o que que acontece? Tem uma parte do grupo que vai bem, tem uma parte que precisa ser muito bem fomentada e tem uma parte que a gente precisa cobrar essa performance. Então se ele jogar a dama do mesmo jeito, se ele comunicar do mesmo jeito, treinar do mesmo jeito, engajar do mesmo jeito, ele vai ter o resultado inferior ao processo porque ele não sabe potencializar a competência da equipe. Então isso é uma das questões que a gente... não sei se isso é interessante, mas de uma certa forma eu vou passar aqui, porque eu sei que tem consultores aqui que de uma certa forma se interessam. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, então eu estou potencializando a equipe, essa competência coletiva, frequentemente a gente tem um tipo de resultado que acaba sendo bem interessante para a organização. E a gente tem como comprovar isso. Então o que a gente está dizendo? Se você der competência para a sua equipe de uma forma diferenciada, você tem um retorno muito interessante em um curto espaço de tempo. Então a gente consegue maximizar a performance da própria equipe, porque a gente está trabalhando de forma singular esse processo.